Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Luiz, da Igreja Pentecostal Mundial. Vamos aqui para mais uma hora. Estaremos estudando a santa, poderosa Palavra de Deus, nosso Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é bom. E a fidelidade de Deus, ela se estende de geração em geração. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui para estudarmos um pouco a palavra do Todo-Poderoso, daquele que vive e reina para todo sempre. Deus é bom. A fidelidade, bondade, verdade de Deus, ela se estende de geração em geração, né? E as misericórdias de Deus, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Louvado seja o nome de nosso Cristo. E nós estamos aqui, irmãos, para estudarmos a palavra de nosso Deus. E temos certeza que Deus, através da sua palavra, vai falar profundamente aos nossos corações. Louvado seja o nome de Cristo. Estamos aqui pela fé. Louvado seja Deus. Estaremos estudando uma palavra muito profunda, né? Certamente falará aos nossos corações e trará resposta, né, para muitas situações, né? Só peço aos irmãos que venham pegar a sua Bíblia e acompanhar pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Glórias a Deus. Pai do Senhor, Mariana Lúcia, Pai do Senhor, irmã Jacilene Santos. Estaremos estudando um tema interessante, profundo, onde certamente, né, Deus nos mostrará verdades bíblicas em nome de Jesus. Nós estaremos lendo a palavra de Deus no livro de Salmos. Palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 19, versículo de número 13. Salmos 19, 13. Eu vou começar a estudar nesse versículo, vou tomar ele como o versículo de começo e vou terminar nele, em nome de Jesus. Mansônia Regina, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida da senhora também. A irmã Jacilene, a vida da senhora, a vida da Mariana Lúcia, a vida da senhora. Deus abençoe, em nome de Jesus. Já pegaram a Bíblia? Hoje os pregadores, eles chamam as pessoas para lerem a Bíblia no culto, não são todos, mas a maior parte. E a pessoa lê, ele lê o versículo que vai pregar e manda a pessoa fechar a Bíblia e botar a Bíblia no banco. A Bíblia não tem que continuar aberta. Ele não vai falar, ele vai falar daquele versículo, vai falar muitos outros. Para que fechar a Bíblia? Tem que ficar com ela na mão, aberta, conferir se é aquilo mesmo que está sendo falado,
Está dentro mesmo do contexto bíblico. Então, irmãos, já pegaram a Bíblia? Pegaram a Bíblia, já abriram ela, Salmo 19, versículo 13. O salmista está fazendo um pedido para Deus. Também da soberba guarda teu servo, para que ela, se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Capítulo de número 19 de Salmos, versículo 13. Pai do Senhor, Jean, Davidson Batista, Deus abençoe. Davidson, a Sara. Pai do Senhor, irmã Alice Maia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Lemos Salmos de número 19, versículo 13, vou ler mais uma vez e vou começar a estudar com os irmãos. Também da soberba guarda teu servo, para que, se não se assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. O salmista aqui, ele começa no Salmo falando da excelência de Deus, falando da lei, dos mandamentos. Depois ele faz um reconhecimento e chega aqui no versículo 13, ele está pedindo Deus para guardar ele da soberba. Também da soberba guarda teu servo, para que ela não venha se assenhorar, se apoderar, tomar conta de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressão. Irmãos, a soberba, ela é a causa da destruição espiritual, tanto dos anjos, como também dos homens. A Bíblia diz que o interior de Lúcifer, ele se encheu de violência quando ele deu lugar para a soberba. No livro de Timóteo diz que todo aquele que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo é soberbo, nada sabe, delira acerca de questões loucas e nocivas, que subverte os homens à perdição e à ruína. A causa da queda de Lúcifer foi a soberba, foi não se conformar com a ordem do universo, regido pela vontade e palavra de Deus nosso Pai. E eu quero estudar sobre a consequência da soberba, os males que ela traz na vida daqueles que abre espaço para ela e ela se assenhoreia da vida dessa pessoa. Louvado seja o nome de Jesus. Soberba, ela é um sentimento de orgulho excessivo, uma atitude arrogante e pretensiosa de se considerar superior
aos outros. Isso, dicionário Aurélio. A Bíblia, ela nos fala que a soberba, ela é a causa da destruição espiritual, da destruição moral, da ruína de muita gente. E sobre isso estaremos estudando algumas consequências que ela provém da soberba. Primeiro, a soberba, ela é a fonte, ou o primeiro passo de toda a contenda. Porque da soberba procede a contenda. Porque ela é resultado da soberba. Meu pai, quando ele estava vivo, eu era garoto, e eu só vivia envolvido em briga com vizinhos da mesma idade. E um vizinho, até essa semana, passou, ainda mora aqui, aí eu mexi com ele, chamei ele, pelo nome dele, aí ele pegou, falou comigo, aí eu falei para outro vizinho que estava conversando comigo também, da mesma idade, falei, eu e esse Miguel já brigamos muito. A gente só vivia se estranhando. Aí a mãe dele falava para minha mãe, pega os dois de vara. Por quê? Porque eu achava que tinha mais força do que ele achava que tinha mais força do que a mim. Mas a nossa contenda, ela vinha de um achar que era superior ao outro. Conforme a Bíblia, ela está dizendo, pastor Paulo Sérgio, a paz do Senhor, a soberba, ela é a causa da desgraça espiritual de muita gente, desgraça física até. É a causa da ruína e o abatimento de muita gente. Talvez você fale assim, fulano caiu. Caiu. Aí alguém vai falar assim, em quê? No adultério. Mas ele já estava caído. Antes dele cometer o ato, ele já estava caído. Antes da pessoa brigar, contender, xingar, ela já estava caída. É porque as pessoas, elas só percebem, louvado seja Deus, quando o estrondo acontece lá no fundo do poço, mas a pessoa já estava em queda livre. O homem começa a cair aqui dentro. Anabangaço, que propacere candarabracaia. Ele começa a cair dentro, nas suas determinações, assim como Satanás, também como Lúcifer, também caiu. Lúcifer não começou a cair quando ele foi expulso, empurrado e desceu direto, não. Ele começou a cair quando ele dizia no coração dele, subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Se cai quando começa a querer aquilo que Deus não quer, não dá atenção para a palavra de Deus, não se assujeitar a Deus, já está caindo. É igual morte, irmão, é igual morte. Morte, é igual morte. Né? Ela traz uma desculpa, o coração infartou. Foi
Tropeçou, caiu, meteu a cabeça no refim e morreu. Chegou a hora de morrer mesmo. Não tem jeito. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Tem uns que até procuram morrer mais cedo. Não, pastor, o que é isso? O que o senhor está falando? Eu estou falando o que a Bíblia diz. Ele está dizendo para honrar pai e mãe, para que prolongue os dias sobre a terra. Se não honra, diminui, pronto. A pessoa quer morrer mais cedo, fazer o quê? Mas, voltando para cá, eu quero falar da soberba. Toda contenda, ela nasce de soberba. As pessoas não querem ceder, não querem se calar, não querem perder a razão para Deus poder dar razão. Elas preferem bater de frente, brigar, discutir. Mas porque ninguém quer se humilhar. E a Bíblia, ela está dizendo que a primeira, quero colocar aqui como primeira, né? Primeiro ponto, a consequência da soberba. Uma das consequências da soberba, a primeira que eu coloquei aqui, contenda. O que tem de crente, ou quase crente, ou acha que é crente, contendeiro hoje, não é brincadeira não. Contende por tudo. Por tudo. Nós estávamos colocando água num beco. Aí, água, esgoto, eu estava fazendo. Aí chegou um vizinho, um presbítero, aí ficou ali conversando, morava também na rua ali, ajudou a fazer e tal. E chegou um outro vizinho da parte de cima, em cima, mora, que é uma subida de morro, falou, meu cano passa nesse canto aqui. O presbítero já bateu de frente com ele. O falecido, né? Esse presbítero até morreu já. Bateu de frente. Não, meu, você não tem que falar do teu cano. Mas meu cano passa aqui, tô falando para não estourar. Calma. O vizinho que falou do cano, um católico, pegou e foi embora. Aí o presbítero falou, meu pavio é curto. Então não está liberto. É contendeiro. E no fundo, a soberba está tomando conta. Porque a Bíblia está dizendo em Provérbio 13, versículo de número 10. Provérbio 13, 10. Está com a sua Bíblia? Pegue a Bíblia. Diz assim: a soberba, da soberba só procede contenda. Da soberba só procede contenda. Mas com os que aconselham se acha a sabedoria. Mas toda contenda, ela vem da soberba. Ah, como eu estava falando, aí meu pai dizia para mim, meu pai era um brigão de carteirinha. Mas ele dizia para mim, olha só, quando um não quer, dois não briga. Irmãos, quando a pessoa, ela entende que ela tem que se manter no centro da vontade de Deus e ser humilde, ela não vai viver brigando, ela não vai viver contendendo, ela não vai viver batendo boca. Alaba cantará balara sabacaios. Às vezes as pessoas, elas poderiam evitar, estou falando crente, a soberba, da soberba procede a contenda. O homem é tão contencioso que ele contende contra a vontade de Deus.
E Deus chega ao ponto, porque Deus, irmão, Deus é Deus. Ele vai dizer no capítulo 6 de Gênesis, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Eu não quero ficar contendendo com ele. Porque ele é carne, o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não, mas o meu lado é a maior contenda, né? É briga. Eu e o meu marido, ou eu e a minha esposa, nós estamos brigando, é o diabo, é você. Não é só o diabo, não. Que isso, pastor? É você, ué. Você não quer se humilhar? Você não quer se calar? Você não quer deixar Deus te justificar? Você não quer deixar Deus te depender? Que isso, pastor? Sangue de Jesus tem? Tem, eu sei que tem. Louvado seja o nome de Jesus. Entende? Aconteceu uma situação comigo e eu falei para mim mesmo, Deus, eu vou me calar. Não vou falar nada. Pelo andar da carruagem eu já estou vendo quem está vindo dentro. Vou me calar. Ó, irmão, quando você cala, Deus fala. Não precisa justificar. O tempo fala. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, a Bíblia está dizendo aqui que um dos males que a soberba traz é a contenda. Sabe por causa de quê? Que Abraão chamou a Ló e disse, Ló, nós somos irmãos. Nós não podemos, os pastores estavam contendendo, não podemos entrar nisso. Nós somos irmãos. E Abraão ali era o que tinha sido chamado por Deus. A chamada era com Abraão. E Abraão disse, nosso rebanho, a terra não dá para suportar, os pastores estão contendendo. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Então não vamos brigar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, você escolhe. E uma pessoa humilde, ela cede. Ela cede. Entende? Abraão, Ló pega, olha, as campinas de Sodoma e Gomorra pareciam um tapete de verde. E diz, eu vou para lá. E Abraão foi para o lugar que parecia ser pior. Humildade. Todo humilde confia em Deus, espera em Deus. Ele não vai auto se justificar. Ele não vai contender. Ainda mais quando se trata de crente, irmão. Dois crentes. Eu e meu marido não estamos se entendendo. É muito assim, desentendimento. Eu não calo, ele não cala. É dois soberbos. Dois bicudos não se beijam. Catara, show, que povo, que marraci. Catara, show, camenecaio. Aí abre uma brecha desse tamanho com a soberba, não é? Aí depois transfere a culpa todinha para o diabo. Não sou da OAD, não sou da ordem dos advogados do diabo. Mas nem tudo é ele.
Essa soberba, ela não está saindo do diabo, ela está saindo de dentro dos corações. Eu vou provar isso com a Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Segunda consequência da soberba. Segunda consequência. Manda aí, irmão, você like da mensagem para os teus amigos, parentes, grupo de família. Segunda consequência da soberba, ruína. Irmão, quando você vê pessoas crentes, eram uma bênção, estão arruinados espiritualmente, pode saber que essa ruína saiu da soberba, saiu do orgulho, saiu da arrogância. Porque tem gente, irmão, que tem cara de humilde, entendeu? Rostinho de humilde, olha assim, um rostinho angelical. Entende? Você já viu uma serpente enrolada, uma cobra enrolada em cima da rodilha, assim, com a cabecinha assim, uma carinha de humilde, inofensivo. Mas o veneno está ali. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia está dizendo que a causa da ruína é a soberba. Mas muitos estiveram no Evangelho, pregaram o Evangelho, receberam até de Deus dons, viram Deus operar. Mas isso aqui começou a mudar. O orgulho começou a brotar. O eu-ego, não é eu-verbo, é eu-ego, começou a se manifestar. E hoje estão na prostituição, nas drogas. Calemanchore pro falava calabaia. Estão abatidos. Uma determinada época, eu estava no lugar, eu estava passando de frente de um supermercado, eu estava do lado do supermercado, aqui de Santa Cruz, supermercado Guanabara, e de repente eu ouvi uma voz atrás de mim dizendo: homem de Deus, espera aí, homem de Deus, posso falar contigo? Eu olhei para trás, era um mendigo da cor da rua. Dava para ver que ele era claro, mas ele estava preto, só via só aquelas mestrazinhas assim, mais claro da cor da rua. Homem de Deus, você não tem R$2 para me dar aí, não? Eu olhei bem para ele e falei: de onde que você é desviado? Qual foi a denominação que você desviou? Qual o cargo que você tinha lá? Ele abaixou a cabeça. Isso deve ter uns 28 anos, mais ou menos. 28? Não, uns 30 anos. Aí ele falou para mim assim: da Assembleia de Deus. Falei: qual era teu cargo lá? Ministerial. Nunca tinha visto. Presbítero. O que te levou a você entrar nesse estado aí de rua, de mendigância? O que você fez com Deus? Contra Deus? Para você cair nesse estado? Aí ele falou para mim assim: eu era presbítero e tinha uma situação que Deus veio cobrar de mim. Deus falou comigo. Eu sou uma pessoa que endureceu o coração. E passou um tempo, Deus usou outra pessoa e eu endureci mais o coração. Eu não queria se humilhar naquela situação. Mas e aí?
E aí que Deus foi falando, falando, falando. Chegou uma altura, Deus falou comigo: vou te jogar e te tirar dessa condição. E vou te jogar na rua, até tu se humilhar. Falei, e aí? Não, mas eu só queria R$ 2 para eu poder pegar e comprar alguma coisa. Tem como tu me dar? Não tem, não. Que isso, pastor? Não tem, não. Eu não posso se meter nesse negócio, não. Uma coisa eu tenho para te dar. Se humilha. Se humilha aos pés de Deus. O que você falou para mim, fale para ele com o coração quebrantado. Ele estava arruinado por causa da soberba. Ele estava naquela condição por causa da soberba. De graças a Deus, no momento eu também não tinha os R$ 2. E se eu tivesse, eu não ia dar. Que isso, pastor? Mas eu não posso amar mais do que Deus, não. Eu não posso amar mais do que Jesus. A melhor maneira para Deus recuperar ele era aquela situação. Eu sabia que ele estava desviado, eu sabia que ele tinha um karma, e eu sabia que era Deus que estava quebrando. Mas o que levou isso? Soberba. Deus fala, não quer ouvir. Deus torna a falar, a pessoa continua endurecendo. Começa a se opor, se levantar. E a Bíblia diz que todo aquele que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo é soberbo. Nada sabe, delira acerca de questão nociva que subverte os homens, a perdição e a ruína. Louvado seja Deus. Provérbios 16, 18. Provérbios, está com a Bíblia? Abra a Bíblia. A Bíblia. Essa palavra não é minha. Essa palavra é a palavra de Deus. Eu preciso obedecê-la, vivê-la, honrá-la, amá-la, em nome de Jesus Cristo. Ruína, segundo mal que eu quero apresentar, ou consequência da soberba. A soberba precede a ruína. Antes de ser arruinada, a soberba, ela vem na frente do arruinado. Ela precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Irmão, antes de estar arruinado, se ensoberbeceu. Antes de Lúcifer virar um demônio, ele se ensoberbeceu. Antes de Herodes ser comido de bicho, ele se ensoberbeceu. Louvado seja o nome de Jesus. Que a soberba precede a ruína. A altivez de espírito, a queda. Sabe qual a grande questão a respeito de Lúcifer? Ele não pensava que a soberba dele ia abater ele. Ele não conseguiu assimilar que o lugar mais alto que ele poderia chegar, quem, pastor? Lúcifer.
em deformação virando Satanás. O lugar mais alto que ele poderia chegar era debaixo dos pés de Deus, nosso Pai. Na calamanturi palabassuri calabaia. Louvado seja Deus. O irmão está dizendo aqui, o saudoso pastor Alci Manuel nos ensinou que o diabo trabalha nas nossas fraquezas. Ele trabalha em cima da desobediência do pecado. Pecado não é fraqueza, é desobediência à lei moral de Deus. Fraqueza, eu não consegui ficar 10 noites e 10 dias acordado orando. Isso é fraqueza, não é pecado. Fraqueza é você não conseguir jejuar 72 horas, só 12, 6. Tem uns que conseguem jejuar 72 horas, mas outros não. Isso é fraqueza. Fraqueza não é pecado. O diabo opera em cima da desobediência. Efésios 2, versículo de número 2. No outro tempo andaste segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Louvado seja o nome de Jesus. É porque o pastor não quis falar claramente, né? Que o diabo opera na desobediência. Voltando para cá. Consequência da soberba, ruína. Você vê pessoas arruinadas espiritualmente. Lógico, botam culpa num monte de coisa. Eu estou caído porque se levantaram contra mim. Mentira. Mentira. Eu estou caído assim, porque, irmão, a luta foi muito grande. Mentira. Mentira, porque com a mesma boca que você está falando isso, você falou que tudo podia naquele que te fortalece. Cadê ele? Nakanuko, talepalabalara suricaios. A questão é que não quis se humilhar. Não quis se quebrantar diante de Deus. Não quis aceitar. Louvado seja Deus. Passar pelaquilo que tinha que passar. E tem que criar um motivo, uma justificativa. O que nos separará do amor de Deus? Altura, profundidade, principado, potestade. Perseguição, nudez, fome. Nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas Isaías 59 diz que o pecado que eu pratico, você pratica, te separa de Deus. O pecado faz separação entre o homem e a Deus. Pecado é delito. Principalmente de quem já conheceu a verdade. É uma manifestação de insubmissão, desobediência. Louvado seja Deus. Mas o homem é tentado. Tentado todo mundo é. É igual o hino da harpa de tentado não cedas. Ceder é pecar. Mas a soberba, irmão, não deixa eu me assujeitar a Deus. Não deixa eu abrir mão de mim mesmo, das minhas prerrogativas, dos meus desejos, que são ao contrário da vontade de Deus, porque tem desejo lícito, mas tem desejos ilícitos, imorais,
que são desobediência à palavra do grande mestre da Galileia. A soberba precede a ruína. E a altivez de espírito, a queda. Louvado seja o nome de Jesus. E você vê pessoas arruinadas. Mano, eu não consigo me levantar espiritualmente. Aí alguém vai pegar, vai dar um conselho errado. Como, pastor? Dá um conselho errado. Você precisa jejuar, não. Você precisa se humilhar. Jejum sem humilhação não presta. Oração sem humilhação não presta. É humilhação. Aquele que encobre sua transgressão nunca prosperará. Mas aquele que confessa e abandona, porque confessar, o abandonar é botar-se novamente debaixo da submissão de Deus, da obediência de Deus, abandonar o pecado. Esse alcança a misericórdia. A causa da queda espiritual de muitas pessoas é soberba. Mas, pastor, então não é? Mas é porque, pastor, a calúnia foi muito grande. Beleza. Não estou falando que você não foi caluniado, que a calúnia não foi grande. Mas a tua humilhação, tua humildade, ela ficou no tamanho da calúnia? Ou tu regaçou a manga e saiu para brigar? Saiu para justificar-se? Saiu para contender? Entende? Irmão, a Bíblia, a palavra de Deus é para cumprir, a gente cumprir ela. Como é que é, pastor? Assim disse Jesus. Se alguém bater na tua face direita, dá a esquerda. Se vier tirar a tua capa, entregue a túnica. Como é que é, pastor? Então quer dizer, pastor, eu estou no meio da rua. Eu estou no meio da rua. Eu vou dar uma fazenda de louco para poder... Eu estou no meio da rua. Alguém pega, chega para mim. É um assalto. Me dá o paletó. O que eu tenho que fazer? Dá o paletó, tira a camisa e vai sem camisa para casa. Dá a camisa também. E se você encontrar com algum crente na rua que fica escandalizando, não, tá sem camisa, não, porque me assaltaram ali, levaram o paletó, eu fiz o que Jesus mandou, eu dei a camisa. Mas pastor, não tem mais pastor, tem mais obediência. Mas eu vou ficar nu. Mas a nudez não me separa do amor de Cristo. Eu não estou numa nudez voluntária. Foi uma situação que aconteceu. Eu tive começando uma época com um irmão muito moralista, orando para a Bíblia, parecia ser muito espiritual. E ele falou de uma situação. Falei, irmão, tem caso e caso. Tem casos e casos. Tem situações que você não tem que olhar para a circunstância, você tem que olhar para a palavra de Deus. Você não tem que olhar para a situação, tem que olhar para a pessoa. E eu fiz uma
uma comparação. Você tem que ter amor, filho. Primeiro por Deus, amando Ele acima de todas as coisas, se assujeitando a Ele, porque isso é humildade, e ao próximo. Ele tem casos e casos. Não pode mostrar nudez, não pode mesmo. Não pode. Mas tem situações que tem que mostrar. Estou falando situações. Mas, não, ele falou, mas, eu falei, não tem mais. Tua esposa vai ter neném, ela vai ter de roupa? É um caso. Ela anda vestida. Mas chegou a hora de ter o bebê, meu filho. Não dá. Não dá. Falei, tô lá na tua casa. Tô lá na tua casa. Né? Tô lá na tua casa, suas filhas lá adolescentes, seu filho adolescente. Aí você, pastor, eu vou ali, na esquina, comprar um tempero aqui. Minha esposa está fazendo almoço. Tem um acidente na cozinha, daqui a pouco tua esposa vem com as vestes pegando fogo. O que faz? Deixa queimar ou arranca todas as vestes dela? Aí ele coçou a cabeça. Falei, responde-me. O que eu faço? Jogar água na mulher eu não posso, está pegando fogo. Aí vai apodrecer o lugar que queimou. O que faz? Arranca as vestes com tudo e deixa ela do jeito que nasceu ou deixa pegar fogo. Pai, para de hipocrisia. Enxergue as coisas conforme tem que enxergar. Isso aí não é espiritualidade, não. Isso aí é legalismo. Entende? Mas voltando para cá. Foi indo. Nessa falsa espiritualidade. Acabou caindo. Agora que está se recuperando, depois de alguns anos. Irmãos, palavra de Deus, ela nos ensina tudo. Nos ensina tudo. Tenho que andar vestido? Lógico, claro e evidente. Aí tem crente que não vai no médico porque tem que tirar roupa. Não vou não. O médico não chega lá, vai pedir para tirar a roupa. Ué? Tire. Para examinar. Pega e tira a roupa. Quando terminar de examinar, pega e coloca a roupa. E daí? Mas esquece. Mas não pode. Mas, irmão, é a situação, meu filho. Jesus, ele morreu crucificado nu na cruz do Calvário. Nu. A túnica lançaram sorte. Morreu como? Deixou de ser o Cordeiro de Deus por causa disso? É situação. Mas voltando para cá. A soberba precede a ruína. A altivez de espírito, a queda. Antes da pessoa se arruinar, ela se ensoberbeceu. E sabe quem permitiu a ruína dela? O próprio Deus.
porque ele dá graça aos humildes e ele mesmo abate aos soberbos. Humildade é a sujeitar a Deus, se colocar debaixo da obediência da sua palavra. Viver os seus mandamentos. E se apartar da corrupção do mundo. Terceira consequência da soberba, abatimento. Terceira consequência da soberba, abatimento. Deus abate. Reduz a nada a pessoa que é soberba. Não, mas Deus não é assim, Deus é amor, eu sei. É por amor que ele abate o soberbo, para ver se ele se humilha. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas o que leva o homem a ser abatido é a própria soberba dele. Porque se ele se humilhasse, Deus o exaltaria. Se ele ficar na humilhação, na humildade, Deus o exalta. Olha o que a Bíblia está dizendo. Provérbio 29, versículo de número 23, está com a Bíblia. Provérbio 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito lhe terá honra. É a soberba do homem que leva ele ao abatimento. Mas o humilde de espírito, obterá honra. Ah, irmão, estou muito fraco, muito abatido. Aí alguém fala, é luta, não é não. É a perseguição que você está passando, não é não. Essa afronta, também não. O que o senhor acha que eu não acho nada? A Bíblia está dizendo que é a soberba que leva o homem a abatimento. Entende? Você pega a Bíblia, você vai ver. Pessoas que passaram por processos gemeram naturalmente, mas espiritualmente nunca você via eles abatidos. Eu estou falando assim, abatimento espiritual reduzido. José de Príncipe foi reduzido a mercadoria de compra e venda. Foi vendido para os ismaelitas, depois os ismaelitas venderam para Potifar. Perdeu a liberdade. Potifar leva para sua casa, José entra por uma porta, os demônios tem que dar uma recuada e sair pelas outras. E a Bíblia está dizendo que Potifar olhou e viu que tudo que José botava a mão prosperava. E a Bíblia diz, tudo que ele botava a mão prosperava, porque Deus era com ele, estava com ele. Entende? Um homem, naturalmente, sem motivo nenhum natural,
para ter alegria. Mas aonde ele estava, Deus estava com ele. Porque havia nele humildade, sujeição, quebrantamento, labangatou, que pouque, pepe, teque, pouque, taios, repalabalara súria, cantarabalara saragandarábia. A Bíblia, ela está dizendo aqui que é a soberba que abate, orgulho, palavras ditas na soberba, afirmações feitas com orgulho. Depois Deus permite acontecer situações. É igual meu cunhado. Nós passamos pelas águas no mesmo dia. Fomos batizados no Espírito Santo no mesmo dia, no mesmo lugar. Meu cunhado estava noivo. Recebeu uma oportunidade na igreja, louvou a Deus com um hino. E a presença de Deus, ela se manifestou. Mas as pessoas, elas falam as coisas sem meditar, sem refletir, sem ver o peso daquilo que elas estão falando. Meu cunhado falou assim, a noiva dele, também batizada com o Espírito Santo, era uma jovem admirável. E ele, quando terminou de louvar a Deus, falou, irmão, não largo esse Jesus por nada. A prova veio. Quando passou um período bom, a noiva dele desviou da igreja. A noiva desviou. O avô dela era presidente de escola de samba. O pai vice-presidente. E a noiva começou, tá bom, meu pastor, Deus abençoe. A noiva começou a sair no domingo, ele ir para a igreja e a noiva sair. O que aconteceu? Daqui a pouco ele saiu também. Ele falou que não saía por nada. Se ele tivesse falado, meu Deus, me conserva firme, Senhor, para que eu não te largue por nada, me dá força. Mas aqui dali ele falou na soberba. Tinha um orgulho ali. A manifestação do louvor era de Deus, não era dele. E a glória não era dele, era do possuidor do vaso. Veio a prova, desviou, ficou anos desviado. Anos desviado. Pastor Paulo Sérgio, pastor, continua orando pela minha filha, com certeza. Está internada e o procedimento é o procedimento. Minha esposa está com ela, eu estou saindo agora para o culto. Deus abençoe tremendamente. Pastor, vou estar orando, meu pastor, em nome de Jesus. Então, irmãos, a soberba, ela é uma desgraça. Ainda, tomara que os irmãos tenham paciência para ficar comigo aqui até o final. Quarta consequência da soberba, o engano. Uma soberba engana a pessoa. Quando ela é gerada na pessoa, depois ela engana a pessoa. E a Bíblia, ela está dizendo aqui
Quarta consequência. Quarta consequência da soberba. Um engano. Obadias, capítulo de número 3. Obadias 3. Eu acho que Obadias só tem um capítulo, é o versículo 3. Obadias, aí se fala Obadias 3. A soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará por terra? A soberba, ela engana. A Bíblia diz no livro de Jeremias 17:5 em diante. Diz ali, maldito homem que confia no homem, mas tem um versículo que diz, enganoso é o coração do homem, perverso, quem o conhecerá? Um coração irregenerado, ele é enganoso. Sabe por causa de quê? Porque nele está a soberba. Tem pessoa que acha que ela não precisa de ninguém, nunca vai precisar. Entende? Quando na realidade, todo ser humano precisa do outro. Pode ter dinheiro, pode ser milionário, trilionário, precisa. Não, mas eu tenho dinheiro para pagar, mas você precisa. Você precisa do padeiro lá da padaria. Você precisa do quitandeiro. Você precisa do faxineiro, falando quem tem dinheiro. Precisa do motorista de ônibus, do motorista de aplicativo. O homem precisa um do outro. E tem um porém. No dia que morrer, vai precisar de 4 para carregar teu caixão. Depois tem 4 alcinhas no caixão, para 4 carregar. Vai precisar do coveiro, para descer o caixão, jogar barro em cima. O ser humano é soberbo. E a soberba dele leva ele à destruição. Já viu? O jovem, quando está jovem e é soberbo, ele acha que nunca vai ficar velho. Acho que vai ficar jovem para sempre. Rapaz, trata os mais velhos com mais respeito. Tu vai ficar velho um dia, criatura. Se não morrer antes. Então, o que acontece, irmãos? A soberba do coração engana. Voltando a Lúcifer, começou a falar no coração. Tudo bem, ele faz uma comparação com o rei de Tiro, mas ali ilustra o próprio Satanás. Subirei, serei semelhante ao Altíssimo. Ele dizia no coração. Ele dizia dentro dele. Amém, amém. Deus abençoe. Irmã Sandra Santos. Ele dizia dentro do coração dele. Só tem, irmão, que tudo que as criaturas de Deus, homem e anjos, pensam no coração, Deus escuta. E ele achava que ia dar certo. Se insurgir contra Deus, se levantar contra Deus, o coração dele enganou ele. O coração dele enganou ele. Porque um coração regenerado, ele engana.
E a Bíblia está dizendo mais. Dizendo mais. Uma pergunta. De onde procede a soberba? Jesus vai dar a resposta. Mas essa soberba que eu tenho do diabo, não, essa é tua. A do diabo é a dele. Essa é a tua. Essa está saindo de dentro de você. Isso quem tem. Não está saindo do diabo. Quem disse, pastor? Jesus, o dono da igreja. Aquele que sonda o meu e teu coração. Para dar a cada um segundo as suas obras. Da onde procede a soberba? Resposta: de dentro do coração do homem. Quem disse? Jesus. Marcos capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Marcos 7, 21, 22 e 23. Eu fico... Sabe o que eu acho interessante? Sinceramente. Você vê um monte de denominações aí. Escola dominical. Tudo bem. Tem que ter, tem. Tem assuntos bons? Tem. Mas você não vê um estudo na escola dominical falando de soberba. Destrinchando, mostrando para o povo a realidade. O senhor conhece a escola dominical? Eu tenho dezenas aqui de revistas de escola dominical. Dezenas. Eu tenho revista de escola dominical, 1979. 1960. Que é isso, mano? Tem aqui. Tem assunto bom? Tem. O senhor estuda de vez em quando. Eu lembro de um assunto, estudo lá. Mas quanto mais moderna vai ficando as revistas, mais superficial vai ficando. Louvado seja Deus. Estaremos orando sim. Valdomiro, estaremos orando sim, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou orar por todos, em nome de Jesus. Superficial. Pegou sua Bíblia? Marcos 7, 21. Porque do interior do coração do homem sai maus pensamentos. Não está falando que é do diabo, não, é do coração. Os adultérios, as prostituições, os homicídios. Sai da onde, pastor? Do coração. Versículo 22. Os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Isso sai do coração do homem. Pastor, mas o diabo, a soberba dele saiu do coração dele. Aí ele caiu. Entende? Versículo 23. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Sai. Aí vem um mau pensamento, o crente erradamente diz: Senhor, te repreenda, diabo, o sangue de Jesus tem poder. Aquele pensamento de cobiça, de adultério, prostituição. Sai, diabo. Não, sai eu de mim mesmo. Está saindo do coração, irmão.
Por isso, a Bíblia está dizendo, Salmo 119, versículo de número 9, se eu não me engano, como purificará o mancebo o seu caminho? Caminhos do homem saem do coração, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Entende? Irmãos, onde está a fonte de todo ressentimento? Soberba. Pastor, mas fizeram uma maldade muito grande comigo. Se você for soberbo, você vai brigar. Se você for humilde, você vai perdoar. Como é que é, pastor? Você for soberbo, você vai carregar o peso da mágoa, do ressentimento, que peso horrível. Você pode estar vindo todo alegrinho pelo meio da rua, toda alegrinha, até cantando, glória a Deus, eu vencerei, em nome de Jesus. Aí você encontra com a pessoa que você tem mágoa dela, semblante teu cai, coração bate mais forte, você já começa a ficar irritado, o peso da mágoa. Mas, não tem mais. Quando se volta para a humildade, você... Eu estava deitado. Aí ligaram para mim. E assim, às 8h30 da noite, ligaram para mim. Pastor, falar com o senhor. Fulano veio aqui e falou isso do senhor. E eu sei que a pessoa faz isso mesmo. E nós ficamos revoltados, pastor. Revoltados. Passando para o senhor já, qualquer coisa só pode botar de frente que a gente vai pegar e... Eu estava, amém. Deitei, aquilo ficou na minha cabeça. Eu sei que a pessoa fazia isso mesmo. Fazia, não faz, não foi liberta até agora. E aquilo começou a me perturbar. Pensando naquilo, aí me deu aquele estalo. Falei, não, Jesus. Eu sei que o fulano falou, porque já falou para outra pessoa. Mas eu não posso carregar essa desgraça comigo. É uma calúnia, dói. Calúnia dói até os ossos. Mas eu tenho que me livrar disso aí. Eu ajoelhei na beira da cama e falei, Senhor, em nome de Jesus, tá? Eu perdoo fulano. Perdoo ele em nome do Senhor Jesus. Está perdoado fulano em nome de Jesus. Diabo, pega o que é teu e leva, porque essa calúnia é tua, fofoca também é tua, o Senhor te repreenda. Deitei na cama e peguei no sono. Vou ficar carregando mágoa. Vou ficar carregando ressentimento. Calasto bicô, mandara soube, quer, mianá, sararianda. Não dá, irmão. Boa noite, pastor. É o Hamilton. Estou ouvindo a mensagem de Deus. Não posso. Eu tenho que ser humilde, irmão. Se humilhar. Se humilhar. E para mim ser humilde, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. No livro de Filipenses, a palavra de Deus diz a respeito de Jesus. A Bíblia diz que ele, sendo achado na forma de Deus,
aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. E como homem, foi obediente e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Ele esvaziou-se de si mesmo, se despiu da glória, tomou a forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz, se fez maldição por causa de nós. Agora alguém fala que eu sou feio. E sou mesmo. Aí eu quero ficar nervoso e chamou de feio, uma afronta. Está endemoniado, me chamou de feio. Nem se eu fosse bonito, era para mim poder ficar fazendo esse vexame todo. Irmão, não deixe a soberba tomar conta de você. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu perguntei alguma coisa para minha esposa, Fernanda, isso, ela pegar, responder, e aquilo chegar no meu ouvido de outro jeito. Aí eu falava para mim mesmo, eu não acredito que ela falou isso. Não acredito. Sabe uma coisa? Não vou falar nada. Deixa como tá. Quando chegar à noite, eu fazer a mesma pergunta. Falei, Veriano, isso aqui. Amorzinho, eu já falei para você de manhã, é isso aqui. Eu pensar comigo, eu entendi outra coisa. Não sei se o capeta mudou a palavra no ar, não sei o que aconteceu. Eu entendi outra coisa, outra coisa. E se eu tivesse aberto minha boca? Eu teria arrumado problemas por nada. A humildade para você saber ouvir. Para você examinar. Tem crente não. Que é uma caixa de pólvora. Falou um negocinho da história. Não, mas eu sou assim mesmo. Liberta assim. Conhece a verdade vai te libertar. Sou estourado mesmo, assim, irmão, qualquer coisa, se não nervoso, eu brigo. Põe a mão que sai. Como é que é, pastor? Tem que botar a mão para poder sair expulso. Sai contenda da minha vida, soberba da minha vida, discórdia da minha vida, briga da minha vida. Louvado seja Deus. Conselho prático. Pedido do salmista. O pedido do salmista. Salmo 19, versículo 13. Esse tem que ser o pedido do crente. Examinar. Quem tem que aprender a examinar a si mesmo. Sabe qual a diferença? Do justo e do ímpio na questão de palavra? O ímpio fala sem pensar e o justo pensa para falar. Também da soberba guarda o teu servo. O salmista estava preocupado com a soberba. Coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Da soberba guarda teu servo,
para que ela não se assenhoreie de mim. Então ficarei limpo de grandes transgressões. Louvado seja o nome de nosso Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos se livrar dela. Louvado seja Deus da soberba, para que ela não se apodere de nós. Aí ficaremos limpos de grandes transgressão. Deus é fiel em todas as suas obras. Deus te abençoe, te guarde, resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, tenhas misericórdia de ti, te dê a paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.